Deixa eu colocar o Picture in Picture aqui, se não estava. Hoje eu quero falar com vocês aí sobre o início aí de quem quer aprender Six Sigma, para quem quer entrar na área de melhoria contínua. Tem algumas coisas bem básicas, assim, você que vai querer seguir uma carreira aí de ser Yellow Belt, depois White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, Master Black Belt, enfim, seguir aí esses passos. Tem uma coisa que muita gente se confunde e que acho que é interessante dar uma explicadinha aqui. Eu vou tentar usar o Minitab direto aqui, né? O Minitab para algumas coisas ele é melhor que o Excel, para outras coisas o Excel é melhor, mas porque eu quero mostrar aqui, eu creio que o Minitab seja melhor, tá? Então o que eu quero falar hoje é de média, basicamente, tá? Porque média, eu vejo que quem trabalha em empresa usa muita média para fazer as coisas, mas nem sempre a média é a melhor maneira de se medir ou de seguir com o processo, né? De seguir com essas medições. Então, eu vou falar um pouquinho sobre média, tá? Para vocês. E no fim a gente vai acabar abordando também a mediana e a moda. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, vou escrever dados, tá? Na minha coluna C1, e daí eu vou colocar alguns dados, tá? Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, e que não pegou, 1, 2, 3, 1, sei lá, 4, 5, 57, tá? Então esses foram os dados coletados no meu processo. Então eu tenho aqui já o que eu coletei do processo. O que eu vou fazer no primeiro momento, né, e o que geralmente todo mundo faz quando você pega um grupo de dados para analisar, é vir aqui no gráficos e já gerar um histograma, tá? Então vamos gerar um histograma aqui, ver como é que vai ficar. Meus dados do histograma estão em C1, então dados do histograma. Simples, com ajuste, vamos fazer o com ajuste, para ver o que acontece. Ok, é o C1, 2 cliques, ok. Ele está pensando aqui, vamos dar uma olhadinha. Está um pouquinho lento porque como eu estou gravando junto também, estou numa máquina virtual, ele está processando bastante informação aqui, mas a gente já chega lá já. Então a gente pode vir ou pelo histograma, tá? Que a gente está vendo aí agora, né? Que também dá uma visão bacana do que a gente precisa ver aí, tá? Ou a gente poderia também, deixa eu já tentar gerar aqui, ó, vir no estatística básica e sumário gráfico, tá? Pode ser esse também. A gente já coloca aqui as variáveis, dá um OK. E também já vai gerar um outro gráfico pra gente. A gente consegue analisar por esses dois aí. Eu acho que já dá bastante do que a gente precisa. Até o sumário gráfico ele já trouxe um histograma, até tinha esquecido disso, mas isso aqui vai ficar até melhor para a gente analisar, tá? Então, o que a gente pode ver aqui, tá? Nesses dados aqui. Deixa eu tentar subir melhor aqui. Bom, nesses dados aqui, deixa eu clicar no gráfico, ele já melhora para minha visualização aqui, tá? Então, ó, o que a gente consegue ver aqui? Conseguimos ver a média. Média está em 6,5, tá? A mediana está em 2, ok? E se a gente for pegar lá os dados, aqui se eu não me engano não sai, talvez porque eu não tenha pedido para que saísse, né? Aqui tá vendo, ainda não sai, mas se a gente pegar a moda vai ser o número 1, porque eu digitei mais vezes o número 1, eu lembro de cabeça aí, tá? Então ó, tem 1, 2, 3, 4 números 1s, 1, 2, 3, números 2, 1, 2, 3, números 3, 1, 4, 1, 5 e 57. Então eu tenho 4 vezes o número 1, logo a minha moda é o número 1, correto? Então, imagina só, minha moda é 1, né? O que mais se repete é 1. Beleza. A minha mediana é 2 e a minha média é 6,53. Ou seja, se a gente for pegar essa curvinha aqui, ó, dá uma olhada,
tá? Como é que ela ficou, tá? Esse CDF aqui, ele tenta fazer uma normal, tá? Mas isso aqui, na verdade, não seria normal, tá? A gente até pode ver que aqui no teste de normalidade, no valor P para normalidade, o teste de normalidade, ele tá que não é normal, tá? Então, esse CDF aqui, que ele está traçando, não é de acordo com a realidade, deveria ser um CDF diferente, tá? Mas enfim, ele tenta traçar um CDF aqui para a curva normal, sendo que ela não é normal. O que a gente vê por cima dele, né, essa visão aqui desse box plot, é uma visão por cima ali desse histograma, está tudo muito concentrado aqui e tem um ponto lá na frente, né? Então pode ver que meu índice de confiança, né, meu intervalo de confiança para a média é muito grande. Né? Então assim, como é que eu vou confiar em alguma coisa que não me dá confiança porque o range é muito grande? Mas o meu índice de confiança para mediana é muito menor, ou seja, é muito mais enxuto. Então eu posso confiar muito mais na mediana do que na média nesse caso. Tá? E por quê? Basicamente, imagina que aqui ó, é uma balança, né? Então a gente vai colocar um triângulo aqui no meio. Imagina, na verdade não vai ser no meio, né? Ele vai ficar mais para cá no caso. Tá? Por quê? Porque a média, o que a média é? A média é o equilíbrio. Né? Então, na verdade, deixa eu pensar direito aqui, não. Na verdade vai ficar aqui, né? O triângulo vai ficar aqui. Por que o triângulo vai ficar aqui, ó? Porque a média, assim, eu tenho muitos pontos aqui, né? Tenho muitos pontos aqui e tenho só um pontinho lá. Ou seja, esse ponto ele tem que ser muito mais pesado do que esses para igualar. Só que, na verdade, né, se eu fosse pegar uma balança, ia tombar para esse lado aqui. Então eu tenho que deslocar o meu pêndulozinho para cá, né, o meu triângulo para cá, para criar um equilíbrio. Né? Então, o que a gente vê? Que a média ela é um ponto de equilíbrio. Ela pega a relação, assim, a gente fala que os outliers aqui, né, os pontos que ficam fora da curva, e depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, eles impactam muito na média. Já esses pontos aqui, que ficam muito longe, eles não impactam tanto na mediana. Então, sempre que você tiver uma série de dados, cabe você estudar se você realmente vai usar a média ou a mediana. Por quê? Porque aqui, ó, eu não consigo confiar numa média que vai me dar desde o valor, eu não sei quanto que está aqui, mas vai me dar desde o valor 0, menos de 0, né? Sei lá, menos 4 até mais 16. Poxa, né, na verdade está aqui, né? O intervalo de confiança está aqui, ó. De menos 3 a mais 15,7. Poxa, é um intervalo muito grande, né? Agora, o intervalo para mediana é de 1 a 3,3. Então, eu consigo confiar muito mais nela, tá? Bom, então, o que acontece? A gente pode ver que a mediana, a moda, né, acompanha muito a mediana e a média já saiu muito fora. Então, tem também aquela historinha de que, ó, se esse ponto não cabe dentro desse daqui, ó, aqui embaixo não tem nada. Então, alguma coisa aí está meio desencontrada, tá? Então, sempre que você estiver analisando dados, se estiver na sua empresa, alguma coisa, pense bem se você vai usar realmente a média, porque ela é muito impactada por esses pontos aqui, tá? O que geralmente se faz, às vezes está certo, às vezes está errado, tá? Eu vou fazer uma nova simulação aqui para explicar para vocês. Muita gente chama esse ponto de outlier, né? Até porque ele está fora, né, dos conjuntos de dados aqui, da maior parte do conjunto de dados, né? Expurga ele, né, apaga ele e faz de novo o cálculo. Às vezes isso é certo, às vezes isso é errado. Por que eu digo isso? Porque assim, se esse ponto aqui realmente foi medido, se aconteceu, foi fato, aconteceu nessa produção esse ponto aqui, não foi um erro de digitação, não foi alguma coisa que acidentalmente aconteceu, acidentalmente assim, não no equipamento, né, não no seu processo, acidentalmente alguém leu errado, digitou errado, uma coisa que não deveria ser isso, você não pode tirar ele, porque na verdade, às vezes, esse daqui é o seu problema. Você tem que, na verdade, deixar isso de lado e estudar esse cara. Então, se isso aqui aconteceu no processo, esse ponto se torna o ponto mais importante de todos os dados que você tem até agora, tá? Mas, se foi um erro de digitação, se ele aconteceu de uma forma muito anormal, sei lá, quebrou uma peça e daí, do equipamento e daí aconteceu esse número,
ou, sei lá, escapou a mangueira e daí esvaziou alguma coisa, não teve pressão na válvula, isso aqui aconteceu por uma falha do processo, ok, você pode expurgar, porque era uma condição não estável do seu processo, você expurga e roda de novo, tá? Então vamos ver o que aconteceria se a gente expurgasse esse número, ou por exemplo, eu dissesse que aqui, ó, não era 57, foi um erro de digitação, e deveria ser 5, tá? O que a gente faz agora? A gente pega e gera de novo. Então vamos lá no stat, na verdade, né? Stat é melhor. Stat, sumário gráfico, e gera novamente os dados ali, tá? O que vai acontecer? Ele vai gerar uma nova análise para mim. Vamos esperar. Eu vou colocar agora aqui, tá? Nos gráficos, clicar no gráfico ali para aparecer. E olha que interessante, tá? Então, ó, agora esse ponto da média já está caindo dentro, aqui, ó, dentro do ponto da mediana, certo? E esse também está aqui dentro. Então, eles já estão se conversando mais, tá? O intervalo da média é de 1,6 para 3,4 e o intervalo da mediana vai de 1 a 3,3. Parece que a mediana aqui está até pior agora, tá vendo? A média tem um intervalo de confiança até mais interessante nesse momento, tá? Por quê? Porque eu já tive lá um erro de digitação. Aqui a gente já pode considerar que os gráficos eles já estão entrando aqui numa faixa de normalidade, tá vendo? Então, se o meu p-valor, né, é maior que 0,05 aqui, eu já posso considerar que ele está dentro da normalidade. Então, aí sim, né, se ele está se ele está sendo normal, né, o valor P ele aqui foi relevante e a minha média o intervalo de confiança da média é menor do que o intervalo de confiança da mediana, aí sim eu estou podendo usar, né, eu prefiro usar a média nesse caso, porque, por exemplo, teve lá um erro de digitação ou teve uma inconsistência na hora de calcular os dados, tá ok? Então, nunca se esqueça disso, assim, às vezes você já pega, já coleta dados, pega um monte de informação lá e já fala assim, poxa, deixa eu só voltar aqui, o Picture in Picture. Então, ele já pega, você analisa tudo lá e já fala assim, poxa, tira a média, né? Nem sempre, então tome cuidado, né? Por isso que eu usei o Minitab, que é difícil, é mais complicadinho um pouco fazer esse tipo de análise aí no Excel. Ele faz também, tem que ativar lá o Analysis Toolkit, que é mais fácil, você pode fazer na mão também, mas vai ser bem mais complicado. Com a Analysis Toolkit ele fica um pouco mais fácil. Mas o Minitab ele dá uma informação melhor pra gente, tá? Então sempre se lembre disso, nem sempre a média é uma boa medida para você tomar aí na hora de decidir, tomar decisão sobre algum resultado, tá? Pense bem, se não tem nenhum ponto aí que está fora, coloque no Minitab, dê uma olhadinha aqui se a mediana não é mais interessante, como é que está a moda também, junto com esses pontos, enfim, teria outras análises para fazer, tá? A gente poderia fazer um box plot, na verdade já tem aqui embaixo até, né, um box plot, mas poderia fazer mais algumas análises, criar gráfico de dots, né, ou de pontos, para ver como é que ficam, quando eu tenho muito mais dados, né, aqui eu estou com 13 dados, né, estou com um N de 13, mas se fosse um N de 1000, por exemplo, eu poderia fazer outros tipos de análise, no caso, para entender um pouco melhor. Mas sempre leve em conta isso, tá? Que nem sempre a média é a melhor medida, ok? Então, é isso que eu queria dizer para vocês aí. Eu vou pensar em mais alguns temas para ir mostrando para vocês. E aí, quem se interessar um pouquinho mais em Six Sigma, um pouquinho mais em melhoria contínua, fica ligado no canal que eu vou me esforçar para colocar um pouco mais de vídeo aí para vocês, tá bom? Até mais, um abraço.